Saudações, pessoal! Saudações uma vez mais, reunidos para trabalharmos um novo tema que vai nos auxiliar em nossa vida, em nossa caminhada, em nosso dia a dia, em nosso despertar consciencial. Hoje o tema que a gente vai refletir juntos é algo muito importante, que a gente vai falar sobre a nossa autoestima, como a gente elevar a nossa autoestima e como a gente resgatar a nossa autoestima já. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no meu canal, ative um sininho, dê um joinha, um like, compartilhe esse vídeo com aqueles dos quais vocês acreditam que ele também vai ser uma contribuição. Então vamos lá! Pessoal, quando a gente fala de autoestima, muitas vezes a gente não entende a importância que é a gente ter autoestima. Na verdade, a gente acaba não compreendendo, interpretando a autoestima, o amor próprio, como algo, como um egoísmo. E na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, já separando essa ideia, vamos pensar que o amor próprio é quando eu consigo me amar e assim eu consigo amar os outros também. E o egoísmo é eu só me amar e não amar os outros, é só pensar em mim e não pensar nos outros. Então existe essa diferença e eu sempre falo que Jesus já cantou a bola pra gente lá atrás, mas a gente não entendeu quando ele trouxe falando assim: amai ao outro como a ti mesmo. E muitas vezes a gente acaba amando mais o outro do que a gente mesmo. Isso é algo que a gente cresce, é da nossa sociedade, a gente é programado dessa forma, a sempre olhar mais o outro, a sempre admirar o externo, nunca olhar para nós, né? Então a gente sempre está querendo conquistar, a gente sempre quer admirar o outro, consegue ver, enxergar as qualidades do outro, mas de fato quando a gente se volta para a gente e a gente pergunta, mas peraí, o que de bom eu tenho mesmo? E aí a gente trava e aí dá um branco pela falta de autoconhecimento daquilo de bom que a gente tem, do nosso amor próprio. Então a gente tem uma falta com o nosso próprio amor, com a nossa própria estima, e o que ocasiona uma série de dificuldades em nossas vidas, uma série de problemas. Primeira coisa é a falta de autoconhecimento, porque para a gente se amar, para a gente ter a nossa autoestima equilibrada, e ninguém está falando para a gente ir para uma outra polaridade, né, que é a questão do egoísmo, mas sim, eu preciso reconhecer o que de bom eu tenho. Porque se eu não reconheço, eu não me reconheço dentro das minhas virtudes, dentro das minhas habilidades, dentro dos meus dons, porque todos nós temos defeitos e temos qualidades. Mas se eu não me reconheço, se eu não sei identificar o que de bom eu tenho, como é que eu vou me sentir? Eu me sinto para baixo, falando emocionalmente e falando energeticamente. Então, a autoestima é de extrema importância para que tudo flua em nossas vidas. Por quê? É uma questão de frequência. Quando a gente se sente bem, a gente tá alegre, a gente fica feliz, a gente quer ajudar, a gente não tem sentimentos baixos, como por exemplo a inveja, a raiva, muitas vezes. Por quê? Porque eu sei reconhecer aquilo de bom que eu tenho. Eu volto o meu olhar para mim mesmo, que isso é tão importante. A autoestima, ela é uma construção, ela é um redescobrir-se dentro de uma construção, dentro de uma trilha de um autoconhecimento. E isso é um processo, mas é um processo muito bonito de despertar, porque quanto mais eu enxergo, né, muitas vezes a gente fala do processo de autoconhecimento, que a gente precisa trabalhar as nossas sombras, o processo de autoconhecimento a gente precisa se lapidar dentro da nossa moral, que a gente precisa se melhorar como ser humano, mas pouco, muitas vezes, a gente fala sobre o que de bom a gente tem. Então esse caminho é essa balança onde a gente consegue equilibrar
as minhas sombras e a minha luz. Então eu preciso ter uma boa autoestima para que eu consiga realizar as minhas atividades, as minhas coisas, para que eu consiga ser bem-sucedido naquilo que eu vim fazer. Não é só reajustar aquilo que eu preciso melhorar, mas é o reajustar aquilo que eu preciso admirar em mim, aquilo que eu preciso reconhecer que eu tenho de bom. E isso é importante para que eu possa, como eu disse para vocês, conseguir ter uma boa frequência e assim conseguir. Autoestima é tudo, pessoal. Tudo começa pela nossa autoestima e a gente não é ensinado dessa forma. Um bom exercício que eu quero passar aqui para vocês, para ajudar vocês nessa caminhada, por exemplo, é vocês pegarem um papel e uma caneta e vocês anotarem primeiramente aquilo que vocês reconhecem de bom em vocês. Esse exercício é maravilhoso porque traz à consciência aquilo que muitas vezes a gente nem sabe. E pedir para as pessoas mais próximas, o parceiro, a parceira, o filho, a filha, o amigo, as pessoas mais próximas que vocês têm confiança para escreverem aquilo de bom que vocês têm, a qualidade de vocês. E aí depois vocês vão comparar e vocês vão observar, é muito interessante esse exercício, porque vocês vão observar que algumas pessoas vão repetir aquilo de bom que a gente tem. Então pode sair que você é amoroso para o seu marido, amoroso para o seu filho, amoroso para o seu amigo, ou seja, a gente conclui que de fato, mesmo que eu não tenha tomado consciência, eu sou uma pessoa amorosa, eu sou uma pessoa dedicada, eu sou uma pessoa esforçada, então eu consigo, além de eu fazer o exercício me ver com os meus olhos, ou tentar trazer isso à tona, à luz da minha consciência, eu consigo me ver pelos olhos daqueles que mais convivem comigo, daqueles que realmente me conhecem a fundo. E a partir disso, eu começo a questionar, mesmo que eu não me reconheça dentro daquelas características ainda. Eu dou a oportunidade realmente para eu começar a absorver aquilo de bom que eu tenho. Esse é um exercício que ajuda, que facilita nesse processo de autoconhecimento e resgate da nossa autoestima. Pois bem, pessoal, a nossa autoestima ela é de extrema importância, realmente, para que a gente seja bem-sucedido naquilo que a gente veio realizar aqui nesse momento, que todos resgatem e que todos possam de fato entrar em contato com aquilo de bom que tem dentro de si. Gratidão, super beijo no coração, fiquem na paz e namastê.